Olá, chicos! Bem-vindos a nossa classe. Meu nome é Lavínia, sou monitora de espanhol aqui da UPT, UESC, Universidade para Todos. E hoje nós vamos trabalhar com os verbos, certo? Nós vamos analisar aqui juntos um texto e vamos observar aí como os verbos se comportam dentro do texto, né? E quais são os principais pontos sobre os verbos que nós temos que ter em conta para a realização aí dessas provas, né? Coisas que possam ajudar a gente a interpretar melhor um texto. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, bora lá? Antes da gente começar a leitura do texto, eu vou recapitular para vocês só alguns pontinhos sobre os verbos que é importante a gente ter em conta, certo? Primeiro que os verbos eles vão se flexionar em número, pessoa, modo e tempo. Assim como no português, o verbo no espanhol ele é muito semelhante ao português. Não é igual, a gente vai ter algumas conjugações diferentes, certo? Até porque as palavras são diferentes. Então é bom vocês terem em conta esses detalhes, porque vocês às vezes não sabem que às vezes não vem a pessoa ali do lado do verbo. Então, pelo verbo, pela conjugação do verbo, por como o verbo está, por ver ali como a terminação dele, você já consegue entender a pessoa, entendeu? Se é uma pessoa do singular, se é uma pessoa do plural, se o autor tá falando sobre ele mesmo, se o autor tá falando sobre uma outra pessoa, se tá falando sobre mais de uma pessoa. Então, é bom a gente sempre se atentar a esses detalhes, né? O texto que a gente vai trabalhar hoje, gente, é da prova da UFBA, certo? Foi retirado da prova da UFBA de 2011, da primeira fase. E vocês têm disponível no módulo de vocês da UPT. É só dar uma olhada lá na nossa página que tem todos os módulos disponíveis para vocês. Então, vocês podem ter acesso a esse texto aqui de maneira integral, bem bonitinha lá no módulo, certo? O título do texto, né, gente? Relembrando aí os nossos métodos de leitura e de interpretação de texto. A gente vai fazer aquela leitura de observação, né? Dar uma olhada aqui sobre o que se trata. Nós temos aqui um texto dividido em pergunta e resposta, que a gente já entende que é uma entrevista, certo? Se tem pergunta, tem alguém perguntando, tem alguém respondendo. É uma entrevista, provavelmente tirada de uma revista ou de um jornal. E o título do texto: El éxito y el fracaso son hermanos gemelos. Sim, aqui nós temos várias cognatas, certo, gente? Nesse título a gente vai ter várias palavras cognatas que podem estar ajudando a gente. A gente tem aqui éxito, que é uma palavra cognata, que no português vai se escrever da mesma forma, tirando o acento, né, a acentuação. E a pronúncia vai ser diferente, êxito. Nós temos também fracasso, que no português vai se pronunciar da mesma forma, porém vai se escrever de uma forma diferente. Nós temos son, que são, né, que é como equivalente ao são, então também pode funcionar como uma cognata. O que esse título quer dizer, né? Que o êxito e o fracasso são irmãos gêmeos. Eu não leio, gente, esses textos antes de ler aqui pra vocês. Pra vocês não, tá? Porque eu leio o texto como se eu estivesse fazendo a prova. Então eu tô descobrindo aqui, interpretando o texto com vocês, certo? Vamos lá, vamos dar uma lida nesse texto, né? El fracaso a veces puede ser el acontecimiento que permite dar un golpe de timón a la vida. Então, gente, nessa primeira frase aqui a gente já tem dois verbos, certo? Puede e permite, que são dois verbos que estão aí no presente. A conjugação verbal do presente do espanhol é exatamente igual à conjugação verbal do presente do português. Então, não tem dificuldade. Se vocês souberem a conjugação do verbo no presente do português, vocês vão saber a conjugação do verbo no presente no espanhol. Então, eu posso, tu podes, ele pode. No espanhol, eu puedo, tu puedes, ele puede. Então, agora que a gente já sabe que os verbos no espanhol no presente se conjugam da mesma forma que no verbo português, automaticamente a gente já entende que aqui a gente está falando da terceira pessoa do singular, certo? Então, o texto está falando do fracasso. E vamos seguir a leitura. Un buen ejemplo es la experiencia personal de José Luis Montes, autor del libro El hombre que tuvo la fortuna de fracasar. Então aqui, né, gente, a gente já pode entender que nessa entrevista o entrevistado vai ser esse escritor, né? E aí a gente já entende, né, que o que ele tá querendo dizer é que o fracasso, às vezes, pode ser o êxito. Às vezes, do fracasso, a gente pode conseguir conquistar coisas.
Empresario de éxito después de 20 años trabajando como directivo em companhias multinacionais. Então, aqui a gente já tem mais um verbo, né? Trabalhando. Que lembra que eu falei pra vocês que é bom a gente se atentar aos modos, né? Gerúndio, indicativo, subjuntivo. E o verbo aqui, ele está no gerúndio, né? O gerúndio do espanhol, gente, é igualzinho ao gerúndio do português. Fazendo, comendo, bebendo, lendo, indo, ando. Mesma coisa. Então, aqui a gente tem um verbo que está no gerúndio, certo? Trabalhando. Instalado en la cresta del aula, se estampó de bruces con la derrota. Una circunstancia inesperada para alguien acostumbrado a las mieles del triunfo. Tras vender su empresa y apartarse de los negocios, decidió escalar el Kilimanjaro e iniciar un nuevo camino, esta vez hacia la felicidade. Então, a gente vai ter aqui mais alguns verbos, né? Nós temos o verbo vender, que é uma cognata, é a mesma coisa no português. Se escreve da mesma forma, significa a mesma coisa, que vai estar no infinitivo, certo? E nós temos também o verbo decidir, que vai estar aqui no passado, decidiu. E temos o verbo iniciar também, que é um cognato no português, é a mesma coisa. Se escreve da mesma forma, só se fala de forma diferente, que também está aqui no infinitivo. Então, o que a gente consegue entender aqui desse trecho, né? Que ele passou por uma situação difícil enquanto ele trabalhava nessa companhia multinacional. E depois de fracassar, né? Depois de um acontecimento ruim, ele se viu fora da zona de conforto, né? Ele é acostumado com sucesso, com tudo dando certo, se viu fora da zona de conforto dele e decidiu iniciar um novo caminho. Então, vamos à entrevista. Pergunta. De las múltiples enseñanzas que parece haberle regalado el fracaso, ¿cuál diría que es la más valiosa? Respuesta. El fracaso, si tienes la valentía de mirarlo de frente, es un inmejorable espejo de nosotros mismos. Aquel que refleja nuestras carencias y debilidades, pero también nuestras fortalezas. Fracasar me ha enseñado a fijar bien los objetivos, a planificar mejor su consecución, a ser más fuerte, porque entrenas el músculo de levantarse cuando caes y no cuando alcanzas las cimas. Y fracasar me ha enseñado también lo que me falta para tener el éxito. Pero, por encima de todo, el fracaso me ha permitido conocerme mejor. Y mediante eso, orientar cada vez más mi vida de acuerdo con mi yo interior. E isso é algo de um valor enorme. Aqui nós vamos ter, né, gente, o verbo no presente, como a gente viu lá em cima. A gente vai ter também o verbo no infinitivo. Tem muito, a gente vai ver muito verbo no infinitivo em textos de vestibular e Enem. E nós vamos ter também aqui o pretérito perfeito. E eu vou explicar para vocês como funciona o pretérito perfeito, de um jeito que vai ajudar vocês aí a melhorar a interpretação de vocês. O pretérito perfeito, gente, nada mais é que um passado que fala de uma ação que aconteceu e acontece ao mesmo tempo. É como se fosse um passado, como se fosse algo que você começou no passado, mas que não acabou. Ou seja, ainda acontece, entendeu? Se iniciou no passado, mas se perdura até o momento presente. Então, esse pretérito perfeito, ele vai se estruturar da seguinte forma. O verbo haver no presente, mais o particípio do verbo principal, que é do verbo da ação que você quer se referir. Então, aqui a gente vai ter ha enseñado, ha permitido,
que são aí dois verbos, né, diferentes no pretérito perfeito. O que ele quer dizer? Que quando começou o fracasso a entrar na vida dele, ele começou a aprender coisas, né, a tirar aprendizados disso, que ele tira até hoje, que ele até hoje aprende com isso, até hoje ele tira proveitos desse fracasso. E ele também aqui fala que o fracasso me é permitido. Então, ele mantém, né, o verbo no pretérito perfeito. Pergunta: ¿Es el fracaso una etapa previa indispensable en el camino hacia una cierta felicidad? Respuesta: yo pienso que la felicidad es vivir de acuerdo con nuestro ser interior, con nosotros mismos. Ser mejor personas a cada día y que todo eso nos lleve a hacer felices a los demás. Es un ecosistema simple, aunque no sea ni fácil ni rápido de conseguir. Y se aprende más del error que del éxito, porque este oculta lo que el fracaso te muestra a ti mismo. Así que fracasar es parte del aprendizaje de ese camino hacia la felicidad. Y es más parte de ello, incluso que el éxito. Aqui nós temos de novo o verbo no presente, né? Como no português, ele tá falando dele mesmo, que ele pensa. E nós temos de novo o verbo no infinitivo. Ele aparece muito em textos porque é um verbo que não está diretamente ligado a uma pessoa. É a forma natural do verbo, sem conjugação, né? Como no português, por exemplo, o verbo fazer. Esse é o infinitivo, entendeu? Então, gente, vamos fazer uma leve recapitulada, certo? Nós temos as pessoas e os números que são iguais no português. Singular, plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O tempo, que também, como no português, a gente vai ter presente, pretérito e futuro. Presente, passado e futuro. E o modo que a gente vai ter indicativo, subjuntivo e imperativo. E além do subjuntivo, indicativo e imperativo, a gente vai ter também o gerúndio, que também é a mesma coisa no português. E é isso, gente. Agora vamos responder uma questão do Enem. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío. Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa e el piso de la cocina. Então, a gente fazendo nossa leitura de observação, a gente já percebeu que isso é um conto, certo? É um conto, e é um conto meio fantasioso, porque nenhum bebê chora dentro da barriga para que a gente possa escutar. É um conto que foge um pouquinho da realidade, né? E na língua espanhola, a gente chama esses contos de contos fantásticos. Então, é um conto fantástico. A gente já sabe que está falando de uma coisa que fica ali entre a realidade
e a imaginação. Então, vamos lá, né? O primeiro verbo que a gente pode perceber aqui é o verbo no presente, né? Dissem, que tá no presente. E temos também alguns verbos no passado. Temos era, temos estava, temos chorava, temos picava e temos era de novo. Então, a gente pode notar aqui que quase todos os verbos estão no passado. Ou seja, ela tá falando de uma memória, né? Uma lembrança, é um conto que fala de uma memória, uma lembrança, algo que já aconteceu. Então, gente, se vocês quiserem destacar os verbos enquanto você estiver fazendo a prova, pode ajudar vocês a fazerem esse link com o tempo verbal para entender sobre o que o texto está falando. Então, aqui a gente tem muito verbo no passado. Então, obviamente, o autor está falando, né? No caso aqui, a narradora, ela está falando de algo que já aconteceu. E aí, nós vamos agora para as alternativas, certo? No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece A. Narração com base em elementos fantásticos. B. Descrição com base no retrato objetivo da realidade. C. Injunção com base no diálogo entre os personagens. D. Exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade. Ou E. A argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais. Vamos analisar de baixo para cima, certo? A letra E. A argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais. Essa não, né, gente? Não chega a ser não é discussão sobre dilemas sociais. Ela apenas está resgatando uma memória, né? Ali meio que justificando o porquê que a avó dela é tão sensível. Letra D. Exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade. Também não, né? Letra C. Injunção com base no diálogo entre os personagens. Não tem diálogo, né, gente, entre os personagens no texto. É uma narração direta, a narradora, ela narra todos os acontecimentos e não existe nenhum tipo de conversa entre personagens dentro do texto. Descrição com base no retrato objetivo da realidade. Não, gente, a gente não escuta os bebês chorando dentro da barriga, então essa não pode ser, não é um retrato objetivo da realidade. Por quê? Porque não é real, a gente não vê isso acontecendo, então não tem como ser a letra B também. Então, a nossa resposta é a letra A, narração com base em elementos fantásticos, certo? Que são os elementos que vão fazer com que esse texto fique ali perambulando entre a realidade e entre o imaginário. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham compreendido aí como utilizar, né, os nossos conhecimentos verbais para melhorar nossa interpretação de texto em língua estrangeira. E fiquem atentos aí para as nossas próximas aulas. E é isso, beijo!